E hoje a palavra é sobre oração. Por isso você recebeu um papel aí, porque nós vamos organizar a nossa vida. Onde Deus organizou a minha, hoje o que eu recebi, né? O apóstolo Paulo disse: eu também vos entreguei. Então feche teus olhos nessa manhã, Pai Santo e Deus amado. Essa manhã é uma manhã separada, Deus, para que haja uma impartição sobrenatural, Deus, sobre a vida de cada um, assim como Jesus impartiu sobre os seus discípulos uma vida de oração. Nessa manhã, Pai, eu quero impartir sobre a tua igreja, eu quero impartir, Senhor, sobre aqueles que estão conosco, seja aqui presencialmente, Senhor, seja através, Deus amado, das redes sociais, Deus, em nome de Jesus. Mas essa impartição sobrenatural que nos leva, Senhor, a receber de Ti, Deus, uma porção do Teu Espírito, que vem, Senhor Deus, para ativar o nosso espírito, nosso homem interior, nosso coração. Deus, eu decreto nesta manhã um levantar de intercessores, um levantar de homens e mulheres de oração, Deus amado, a começar na sua casa, a começar na sua vida pessoal, ao começar, Senhor Deus e Pai, no quebrantar do seu coração, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo e Deus poderoso. Essa manhã vai ser uma manhã, Senhor, de desatar, Deus, de portas espirituais, Deus, um desatar de um movimento espiritual, Senhor Deus e Pai, onde vai nos dar fome e sede por orar, por buscar a Tua presença, por buscar a Tua face, Senhor, por buscar, Senhor Deus e Pai amado, o Teu coração, mais de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Então os irmãos que estão aqui nessa manhã, você que está em casa, pega uma folhinha em branco aí, e eu quero essa manhã falar para ti. Primeiro eu vou estar fundamentando, o tema dessa manhã é organizando a minha vida de oração. Eu acredito que aqueles que oram, que estão me acompanhando, que estão me assistindo, talvez oram inspiracionalmente. Por isso eu quero que você que está me assistindo aí compartilhe essa live com mais pessoas, possam também organizar a sua vida de oração. Muitas vezes quando eu vou orar, eu chego diante de Deus e começo a me derramar e falo com Ele. Às vezes o assunto termina e eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar. Mas nessa manhã eu quero te dar pelo menos aqui uma base para que você venha orar organizadamente. Você vai dizer: mas qual é a diferença para Deus eu estar organizadamente ou não? Ele conhece meu coração. Exatamente, se Ele conhece o teu coração e te mandou orar, é porque tem um segredo na oração. E a oração é justamente isso, a organização. Organização da minha vida com Deus, organização dos meus horários, organização da minha petição e organização das minhas respostas. Porque muitas vezes recebemos a resposta de Deus e não testemunhamos, não percebemos. Pô, Deus já fez. Glória a Deus, Ele operou na minha vida. Mas Ele operou, você está orando por quanto tempo por isso? Nem sei, faz tempo que eu estou orando por isso. Então, para que os testemunhos não cessem, para que Deus não perca a sua glória, porque quando eu recebo algo, eu glorifico a Ele, eu digo: obrigado, Deus, porque eu recebi algo que eu te pedi. E porque Ele é um Pai amado, um Pai bondoso, e Ele quer mostrar que Ele é capaz de nos abençoar, nós precisamos então organizar nossa vida de oração. Então eu quero que você essa manhã tome essa posição em Cristo. E aí depois vamos fazer uma grande colheita de testemunhos, que é o que mais importa para que Ele seja glorificado e amado. Coisa boa, né? Quando a gente, como pai, pode dar algo para o nosso filho. A oração, ela vem em primeiro lugar na vida de qualquer pessoa, de um pai, de um líder, de um dono de um negócio, você entende? Daquele que quer começar um projeto, um relacionamento, é a vida de oração. Por isso nessa manhã eu quero dar esse exemplo desse relacionamento entre pai e filho. E aí eu cheguei em casa e fui meditar na palavra, fui orar, e quando eu fui orar e meditar na palavra, o Senhor me deu uma palavra sobre oração. Então eu vi que o meu dia se conectou todo no propósito de Deus, e hoje estou aqui te entregando essa palavra para você que está em casa também. Por isso eu quero que você organize comigo a sua vida de oração, porque as tuas gerações dependem da tua vida de oração. As tuas gerações dependem do que você está ouvindo de Deus para colocar eles no caminho do Senhor.
E tão mais importante que eu são as minhas gerações. Por que eu posso dizer isso? Porque Jesus veio por 33 anos sobre a terra. Ele tinha uma missão e por 3 anos ele exerceu o ministério. E a preocupação dele não foi fazer shows pirotécnicos, não escrever um livro, ainda que o livro foi escrito depois, foi treinar 12 discípulos. Treinar 12 pessoas. Porque 12 era o número de flechas, o máximo do número de flechas que entrava na aljava de um guerreiro que envergava o arco de bronze. Sabia disso? O que é isso, pastor? Arco de bronze? É assim, ó, no exército existiam os flecheiros de elite. E esses flecheiros de elite, eles tinham arcos de bronze e flechas de ferro. Uau! Não é fácil você envergar o arco de bronze. Lá em Salmo fala sobre isso, sobre aquele que enverga o arco de bronze. E o guerreiro de maior elite que tinha, mais forte, mais porque ele tinha que carregar durante toda a caminhada até o lugar da batalha, tinha que carregar essas flechas na aljava e o arco de bronze. Era pesado. Então poucos eram os guerreiros de elite que conseguiu portar o arco de bronze. Oh, glória a Deus. Então, e tinha classes desses guerreiros que portavam o arco de bronze. Tinha aquele que conseguia carregar 3 flechas na sua aljava só. Tinha aqueles que conseguiam carregar, se eu não me engano, era 7, 12. E 12 era o máximo que alguém conseguia carregar. Era o maior dos guerreiros, o mais treinado, o mais preparado. E eu queria também causar um estrago maior no exército inimigo. Então Jesus põe 12 filhos, 12 discípulos na sua aljava e não os perde, a não ser o filho da perdição, a flecha perdida, né? Por isso que a gente não entende porque Deus está nos treinando, Deus está nos pondo em batalha, Deus nos faz carregar coisas na nossa vida. E a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Você está vendo? Contra uma cultura de ter um filho só, 2 filhos, de não ter filhos, né? A Bíblia fala que feliz é o homem que enche de flechas a sua aljava, porque no dia em que vier a batalha, ele não vai ser confundido. Mas a gente vive uma cultura que nos ensinou o quê? A trabalhar para pessoas, trabalhar para nós mesmos. Então, como você está ocupado trabalhando para enriquecer alguém, ou para enriquecer a você mesmo, você não vai ter tempo de encher a tua aljava. Você vai ter que ter uma flechinha só, e essa vai ser as tuas gerações. Então, você vive numa cultura. Eu não estou aqui para discutir o que é certo, o que é errado, mas pastor, controle de natalidade, não sei. Eu sei o que a palavra diz e ela precisa ser pregada. Se nós começarmos a conformar a palavra com a nossa cultura, então nós vamos começar a ter que torcer tudo. E aí eu volto então, para fazer o que a sociedade me determinou que eu fizesse. Você pode ver, pessoas que estão muitas vezes produzindo muito para outras pessoas, elas não têm tempo para as suas gerações que virão, e as gerações vão se limitando, e até impartem uma esterilidade, um ventre fechado, quando dizem, não, eu não quero ter filhos, mas aí tá, vou ter um filho, tá bem, tem aquele filho, e já imparte aquela palavra profética, não, eu não quero ter filhos. Pode chegar um momento que alguma geração diz, eu não quero ter filho nenhum, e ali se termina então as gerações, porque a Bíblia também nos mostra vários homens e mulheres que perderam todas as suas gerações, como Saul, por exemplo, porque ele não foi obediente a Deus, e as suas gerações foram todas cortadas da face da terra. Mas a geração de Abel, que foi assassinada, a Bíblia diz, o sangue de Abel clama desde a terra contra ti, Caim. E o sangue, nessa palavra de Gênesis, está no plural, os sangues, quer dizer, as gerações de Caim, de Abel, que não nasceram, elas clamam em vós contra ti, Caim, porque você exterminou ela da face da terra. Era uma geração bendita. Quando estava grávida Rebeca, que teve Esaú e Jacó, quando ela viu que algo havia no seu ventre, a Bíblia diz que haviam 2 nações no seu ventre. O profeta falou, eles brigam porque há 2 nações no seu ventre. Deus não vê filhos, Deus vê nações. Forte isso, hein? Repita isso comigo, Deus não vê filhos, Deus vê nações. Então Deus não olha para o meu filho, eu olho para o meu filho, às vezes até
né? Meu Deus, cegonha, né, castigou aqui, né? Com essa criança, ela é um agito, mas Deus não é uma criança, Deus está olhando uma nação. É uma promessa de Deus, é um selo de promessa. Então a Bíblia diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando em relacionamento de pai e filho, estou falando em oração nessa manhã. E eu quero entrar então no que Deus me mostrou lá em Lucas capítulo 11. E é muito interessante porque foi uma demanda dos discípulos para com Jesus. Eles viram que havia algo que acontecia quando Jesus orava. Eles viram que o poder de Jesus estava concentrado na oração. E Jesus sempre foi um homem que ensinou muito os seus discípulos, mas dessa vez foi algo que os discípulos pediram para ele: ensina-nos a orar. Engraçado que os discípulos não disseram: ensina-nos a curar enfermos, a expulsar demônios, a cantar, a como fazer um culto. Não, ensina-nos a orar, porque eles verificaram que havia algo poderoso na oração. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que tremendo. Algum de vocês já chegou até o pastor e disse: pastor, me ensina algo. Olha a sede que eles tinham de ensino naquela época. Hoje parece que a gente tem mais sede de um mover. Vamos fazer um mover, vamos fazer um movimento, vamos fazer uma vigília, vamos fazer, né? E eles estão ensinando-nos a orar, como João ensinou para os seus discípulos. Então João ensinava os seus discípulos a orar. Então era uma prática que o mestre ensinasse os seus discípulos, o pai ensinasse seus filhos a orar. Todas as noites, antes de dormir, desde que meus filhos nasceram, nós sempre íamos para o quarto. Era uma história, era um texto bíblico e uma oração. E o diabo quer acabar com essa comunhão, né? O inimigo quer romper essa comunhão da vida de oração dos teus filhos. Quem é responsável é você de ensinar, dos teus, do irmão pequeno, sei lá quem está aí, de qualquer criança que está ao teu redor. Escute uma coisa: a gente às vezes investe muito pouco nas crianças e mais na nossa vida, ou no filho adolescente, né? Com faculdade, mas eu quero dizer para você que é mais fácil levantar crianças fortes do que restaurar adultos quebrados. Pegou? É mais fácil levantar uma criança forte do que restaurar um adulto quebrado. E há uma fábrica de adultos quebrados, né? Porque crianças estão sendo abusadas, estão sendo violentadas, famílias estão sendo desfeitas, as crianças estão sofrendo. E a gente tem tido muito trabalho em tentar consertar adultos quebrados, que acabam repetindo o ciclo da sua vida. Mas fica a dica, né, desse chamado para as crianças. Então, aí Jesus ensinou. O que me admira nesse texto aqui é que Jesus podia ter dito: tá bem, um dia eu pego e paro e vou ensinar vocês. Ou então, não, talvez, sinceramente, até eu falasse assim: seja espontâneo, fala o que tiver no teu coração. Olha a religiosidade, a falsa espiritualidade. Estava lendo esse texto ontem, que eu já li milhões de vezes, já orei a oração do Pai Nosso milhões de vezes, mas ontem me chamou a atenção que prontamente Jesus nem contestou. Ele diz: e lhes disse, quando orares, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e papapá. Quer dizer, ele não resistiu de nenhuma forma, e ele não deu conversa para depois. Que interessante isso. Porque outras vezes Jesus foi falando e pregando, e os discípulos disseram: explica-nos a parábola. Ele explicava. Agora dessa vez ele não tinha se ligado em ensinar os seus discípulos a orar. Então ele viu que aquilo que os discípulos estavam pedindo era certo, era correto. Ele falou: então, prontamente já vou ensinar vocês a orar. Quantos aqui já ensinaram os seus filhos a orar? Filho, você vai orar assim, começa assim, depois faça assim, depois você vai fazer uma petição, depois vai orar pelo papai, pela mamãe. E aí quando eu ensinei meus filhos a orarem, abençoa papai, abençoa mamãe, abençoa titio, né?
Aí quando eles ficaram maiores, eu comecei a ver que aquilo estava muito fraco, aquela oração deles. Eu quero abençoar o fulano, abençoar. Eu falei, filho, vamos agora subir o nível da tua oração. Você vai começar a orar de outra forma. Então eu introduzi eles numa dinâmica de oração. É o que eu quero fazer aqui com você nessa manhã, né? Não tanto ensinando você a orar, mas organizando a tua vida de oração. Por isso que nós nos fundamentamos no ministério apostólico e profético, porque a Bíblia diz que nós devemos colocar tudo sob o fundamento apostólico e profético, dos apóstolos e profetas. E fundamento é base. Pode a pessoa voar, pode a pessoa ter grandes coisas, mas se ela não tiver uma vida de oração, ela não tem resposta, ela não tem sucesso no que ela faz. Isso é fundamento. Oração é fundamento. Diga comigo, oração é fundamento. É importante você falar, porque você profetiza, você decreta. E às vezes a gente está numa situação difícil, a gente começa a reclamar: essa chuva, não tem dinheiro, o negócio não está dando certo, minha casa está uma bagunça, só tem briga aqui nesse lugar, esse casamento não vai dar certo. E nós vamos decretando coisas, mas na hora de decretar as coisas de Deus, nós somos econômicos e não soltamos o que vai acontecer de porção de bênção no futuro. Mas eu quero pular a oração do Pai Nosso, que você conhece muito bem, porque Jesus automaticamente em Lucas emenda uma parábola. Então não vou falar sobre a oração do Pai Nosso, porque eu quero falar em organizando a tua vida, porque você já é um adulto, então você já tem uma vida de oração, você já ora a Deus, ainda que cada vez mais que a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a se organizar melhor. Então a oração do Pai Nosso é uma semente, eu digo, ela divide em pedaços, onde ela aponta primeiro para Deus, onde eu devo começar a minha oração, com os olhos em Deus. Depois eu peço perdão pelas minhas ofensas, os meus olhos então em perdoar outros, amando a Deus acima de todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo. E depois ela mostra o foco no pão de cada dia, quer dizer, nas minhas necessidades, né? Suprimento as minhas necessidades, tá? E depois então ela me pede livramento de tentação, né? Ele vai do mal e não deixei eu cair em tentação. Então a tentação virá, por isso que ela não pede para me livrar da tentação, ela pede para eu não cair nela, porque ela vai vir. Mas o mal, ele pede que o Senhor me livre, né? Porque o mal é o inimigo que não pode me tocar. Então, e no final ela glorifica a Deus, porque teu é o reino, o poder agora para sempre. Então a oração do Pai Nosso, ela é uma semente de divisão também, de uma maneira de orar em pontos específicos, tá? Passei ligeiro nisso, né? Mas depois você pode assistir o vídeo aí que está sendo gravado, vai ficar lá na página da igreja, né? Então a vida de oração é assim. A oração do Pai Nosso, ela é um protótipo, ela é uma divisão de tempos e de momentos em que eu vou adorar, vou falar com Deus, vou colocar minha vida, a vida dos outros, né? Vou limpar meu coração. Você entende? E é isso. Porém, a parábola do amigo inoportuno é o que eu quero ver contigo hoje, para organizar a tua vida de oração, em Lucas capítulo 5. Capítulo 5. Lucas 11, versículo 5. Também está lá em Mateus, também tem a oração do Pai Nosso. E a parábola do amigo inoportuno, eu creio que não tem mais em nenhuma outra parte da Bíblia, é só aqui mesmo. Por isso que eu vou me deter em Lucas hoje, tá bem? Hoje ele é uma pregação, estudo bíblico, né? Uma pregação mentoria, que eu tenho chamado, que é quando você recebe uma palavra prática para resolver coisas na tua vida e tornar a tua vida mais efetiva. Então hoje eu vou trocar aquela flechinha de cana, aquela flechinha que não mata ninguém, que bate no... Você imagina, mas para que uma flecha de ferro? Coitado do cara que tinha que carregar uma flecha de ferro. A turma aí vinha para a guerra cheia de armadura. Você dá uma flecha de madeira, não entra na armadura. Pois é. Só as flechas de ferro atravessavam uma armadura de ferro. Imagina. Loucura, né? E tinha que ser arremessada de longe, porque ninguém vai chegar perto do inimigo e vai tirar uma flecha nele. Não, é de longe. Então a oração, ela tem muita eficácia quando ela se torna robusta no espírito. Por isso tem gente que diz assim: ora por mim porque a tua oração é poderosa, porque ela é uma flecha que atravessa qualquer armadura de bronze, de ferro. Disse-lhes também, versículo 5: qual de vós terá um amigo? Grava essa palavra amigo, porque ele fala muito em amigo nesse texto, porque Deus é nosso amigo e nós temos amigos. E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo
de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua vida, da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Amém? Tremendo. E eu tinha acabado de chegar, então, dessa compra, né, para o meu filho, e dado uma coisa boa para ele, me alegrado com aquilo, e Deus fala, se vocês que são maus, gostem de dar coisas boas para os seus filhos, que tenham algo a ver com a vida deles, com o caminho deles, com o ministério deles, com aquilo que eles vão frutificar, quanto mais eu não quero dar para vocês pão, carne e ovo. E o Espírito Santo aqui me pediu. Tremendo. O Senhor falou, só que a tua vida de oração está bagunçada, você precisa organizar a tua vida de oração, porque com os processos, com as lutas, a gente chora muito, a gente clama muito, a gente geme muito, e a gente começa a não pedir mais tanto coisas materiais, coisas físicas, coisas, como é que eu vou dizer, que venham a lidar com alguns projetos nossos, mas a gente começa a abrir mão. Amém, Senhor? Amém? Não vou ficar aqui pedindo, mas Senhor, sara o meu coração, sara a minha vida. A gente vai fazendo, vai canalizando nossa oração para outras coisas. E ontem eu estava adorando a Deus na minha casa, eu ligo a televisão ali, boto, né, ali me ajoelho, fico adorando, e aí daqui a pouco começou a entrar as músicas de mimimi, né? Ai, passando a prova, Deus não vai te abandonar. Eu falei, que benção. Outro tempo estava bom, me consolou muito. Eu falei, agora chega de falar em prova, de falar em luta, de falar. Eu falei, agora a minha armadura engrossou, agora eu não estou mais com medo da luta, fugindo da luta, chorando na luta. Eu falei, agora eu estou já indo em direção ao exército inimigo. Então agora não dá para ficar ouvindo mimimi. Mas você não me entenda mal nessa manhã, achando que essas músicas não prestam. Pelo contrário, foi muito consolo, e muitas vezes é muito consolo na minha vida. Mas na hora que eu estou em guerra espiritual, não dá para ficar falando em processo, em tribulação, porque batalha é matar ou morrer. Não é? Então existe um momento na vida de cada pessoa, mas existe um momento de chorar, mas também existe um momento de avançar. Então, às vezes eu preciso avançar e estou chorando. Às vezes eu preciso realmente ser processado por Deus, porque eu mesmo pedi. Eu fico me lembrando de tudo que eu pedi a Deus, misericórdia. Se fosse começar hoje uma vida com Deus, eu pediria menos, para ser bênção, para ir às nações e não sei o quê, porque isso tem me custado muito caro. Eu teria sido mais humilde e teria dito, Deus, levanta os teus servos para irem. Porque quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, até a mãe deles veio junto, né? E disse, Senhor, bota meus filhos à tua direita no reino dos céus. E Jesus falou, mamãe, você já vem atravessando o caminho aqui, meus discípulos. O pai sabe o lugar de cada um. Mas aí ele olhou para os meninos e disse, vocês vão beber o cálice que eu bebo? E os meninos, vamos! Eu falei, então vocês vão mesmo. Todos os discípulos morreram, degolados, decapitados, crucificados, menos João. A João morreu uma morte também que não é uma morte muito fácil, que é a morte da velhice. Não é uma morte, também não é fácil, você ficar lá com 80, 90 anos, né? E ele ficou preso, e tem várias histórias sobre João. Uma delas é que jogaram ele num tanque de óleo fervendo para tentar matar ele. Ninguém conseguia matar o tal do João esse, né? Mas o Apocalipse foi escrito pelas visões de João, na sua velhice. Os velhos terão
sonhos, a Bíblia diz, né? Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E João foi um homem de muito sonho, muita visão. Então você está entendendo o que eu estou falando aqui? E essa parábola fala, escuta, de um amigo que vem me visitar e eu quero oferecer algo a ele e não tenho. E eu vou até um outro amigo e peço algo por ele. A oração é algo de um amigo para um amigo, para oferecer a outro amigo. Jesus é meu amigo, Deus é meu Pai, meu amigo. E eu tenho muitos amigos que necessitam de coisas, inclusive eu, porque eu não tenho o que oferecer. Então eu recebo na minha oração e eu distribuo, transbordo, abençoo vidas. Esse é o que Jesus contou. Tremendo isso. Bênção. Até aí tudo bem. Mas é interessante, né? Você saber que você pode abençoar os teus amigos, abençoar a tua família, abençoar os teus filhos. Porque você vai até um amigo, mas se você não vai a esse amigo, você não tem o que oferecer. Eu vou te dar um conselho, vou te dar uma força, vou motivar a tua vida, vou te mandar um texto bíblico pelo... Amém, tudo isso é válido, mas nada substitui. Porque o amigo está com fome. E o pão que eu vou oferecer para ele é o pão que eu recebo do meu amigo maior, meu amigo provedor. Você vai ler esse texto e vai dizer assim: pois é, mas eu não sei porque que eles comparam Deus sempre com alguém injusto. Por exemplo, tem a parábola que fala de oração também da viúva que importunava o juiz, né? Pois é, por que Jesus é o juiz que não queria dar causa? Por que juiz é esse amigo que não quer se levantar? Não, é que você se engana, porque quando ele termina a parábola, ele diz: mas se vocês que sendo maus acabam dando as coisas pela perseverança, muito mais eu que sou bom vou entregar para vocês. Então ele coloca o mau exemplo de alguém carnal, de alguém físico, que mesmo não querendo faz. Ele é o pai que quer dar, que quer abençoar. Então ele coloca duas situações para nós. A primeira é que ele não é esse homem que vai ter preguiça de fazer as coisas. Aí ele conta ali do filho que pede um pão, entendeu? Que é a organização da vida de oração que eu quero te falar nessa manhã. E você vai organizar, vai sair daqui com a tua vida de oração organizada. Você vai começar a ver as respostas de Deus. Porque é uma questão de humildade a oração. Aquele homem admitiu: eu não tenho nada. Mas eu não. Se é no tempo moderno, o que a gente faz se a gente não tem nada em casa e o amigo bate na porta? A gente não abre a porta. A gente olha na festa: e o fulano chegou essa hora, meia-noite, de viagem, se quer se abancar aqui em casa, eu nem tenho pão em casa, nem abre a porta, vamos fingir que estamos dormindo, que foi o que outro amigo fez, por ser mal, né? Mas não é por ser mal, havia um contexto em Israel, que as casas elas tinham uma peça só geralmente, e o lugar da mesa era o mesmo lugar onde se dormia a família, com os filhos e com os servos da casa. Eles estendiam esteiras no chão, e ali, se vinha um visitante, então tinha que acordar toda a família, você entende? Para que ele viesse então a comer e a deitar. Então quando esse amigo vai à casa do outro amigo, bate na porta, as portas ficavam abertas durante o dia, né? Mas à noite passava uma tranca de correr. Então aquilo teria que acordar toda a família para atender aquele amigo que estava batendo a porta. Mas quando houve uma perseverança daquele amigo, ele viu que era melhor levantar e entregar o pão do que acordar toda a família, porque ele não parava de bater naquela porta. Você entendeu? Então, quer dizer, a perseverança, que é um tema importante da oração, você entende? Por isso que eu organizar a vida de oração, você vai ter que entender que a perseverança faz parte de uma resposta. Então não é já pedir, amém, Deus sabe, não faz parte da resposta efetiva, você entende? A perseverança é o que Jesus quer nos ensinar aqui nessa parábola também, além de todas outras coisas que eu quero colocar aqui nessa manhã. Então o pessoal que está comigo aí, me acompanhando na internet, já entendeu a importância do que nós estamos falando aqui. E eu quero que você pegue aí o teu papel, que nós vamos organizar hoje a nossa vida de oração escrita, exatamente. Então a oração é algo de um amigo para atender outros amigos, atender a minha casa. E aí vem o porquê de 3 pães. Eu fiquei pensando, por que 3 pães? Eu sei que 3 pães, eles figuram Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele foi naquele amigo, porque ele sabia que aquele amigo tinha
Os 3 pães da plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo na minha, que eu posso oferecer para as pessoas. Não é a minha experiência, ainda que eu conte meus testemunhos, não é o que eu sou bom em fazer, ai como tu é inteligente, ai como tu tem talento para as coisas. Não, o que eu quero te oferecer são 3 pães. Você quer o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso você pegou aonde? Onde é que você conseguiu esses pães? Na igreja. Não, eu consegui com o meu amigo Jesus. Na vida que eu tenho com Ele, na amizade que eu tenho com Ele. Porque a amizade que eu tenho com Ele, ela não é cultivada só à meia-noite, quando eu necessito de algo. Ela é cultivada durante todo o dia, tomando meu chimarrão, conversando, andando uma vida com Deus. Aí quando eu necessito à meia-noite, eu tenho aquele amigo lá. Mas 3 pães também podiam fisicamente determinar que aquele homem queria um pão para ele, porque ele não ia botar o amigo na mesa sentado e olhando, dizendo, come aí. Também representava o pão dele, o pão da esposa dele, que iria servir ali a mesa, e dos filhos, e o pão do amigo. Então a oração, ela determina isso. O que eu me alimento, o que eu alimento a minha família, o que eu alimento os meus amigos que chegam até mim à meia-noite, cansados, sobrecarregados. Por isso esse número 3, tão interessante. Aqui, que ele pediu exatamente 3, me dá 3 pãezinhos. Os pães naquela época eram feitos, como você sabe, né, como sem fermento. Então eles eram uns pães meio bolachinha d'água. Só que eles faziam na forma redondinha, parecia uma pedra. Os pães pareciam umas pedrinhas assim de beira de rio. Sabe aquelas pedrinhas lisinhas? A gente faz umas broinhas, né, em casa. Por isso que quando Jesus estava na tentação do deserto olhando, ele falou, isso aqui parece com fome, 40 dias parece um pão, esse negócio parece, mas não é. Não vai atrás do que parece, mas não é. Bom, e como é que eu vou organizar minha vida de oração? Então aí começa o número 3, que é usado muito nessa parábola aqui. Porque depois ele fala, qual é o filho que pediu um pão, o pai vai dar uma pedra. Qual é o que vai pedir carne, e o pai vai dar uma serpente. E qual é o que vai pedir um ovo, ele vai dar um escorpião. 3 coisas. 3 pães, 3 pessoas envolvidas, o amigo, eu e o meu amigo. E 3 coisas que eu preciso pedir a Deus: pão, carne e ovo. Para você poder organizar a tua petição. Eu quero pedir mais. Peça o que você quiser. Mas o pão, a carne e o ovo, num prato de comida, eles representam algo interessante. Jesus disse, você vai pedir pão, você vai pedir carne, você vai pedir ovo. Tem gente só pedindo pão, tem gente só pedindo carne, e tem gente que só pede ovo. Você vai entender como organizar a tua vida, e é isso que você vai colocar no teu papel. Então você vai colocar um título aí nesse teu papel: vida de oração. Vida de oração. Coloca aí, escreve. Todo mundo tem caneta aí, espero que funcione. Se não funcionar, levanta a mão, bote aí: vida de oração. Minha vida de oração. Oração. Bota Lucas 11. Bota o capítulo aí. Você que está em casa também, porque nós podemos formar um exército dentro da igreja com essa palavra que eu estou te dando. Então eu quero que você depois chegue em casa, fulano precisa aprender a orar, meu marido, minha esposa, vou jogar, compartilhe essa palavra aí, porque é uma palavra de ensino. Às vezes a gente, pode não estar sentindo o poder agora aqui, mas através dessa prática do que eu estou falando aqui, o poder vai fluir fortemente, e agora você vai sair do mimimi para o despojo da batalha. Você entende? Do choro, do medo, para a guerra, o avanço, e depois o despojo, porque é assim que os povos enriqueciam, tomando a riqueza também de outros povos. Aquilo que o inimigo me roubou, eu vou tomar de volta. Amém? O que significa o primeiro pão? O pão, o que significa o primeiro elemento que Jesus falou? Aquele que me pedir pão. Pão é a minha necessidade. Então você vai colocar aí: necessidade. Bota aí letra A, o número 1. Vida de oração. Primeiro, necessidade. Entre parênteses, pão. Isso. Necessidade, entre parênteses, pão. É a primeira coisa.
faz um quadradinho, marca aí necessidade. Eu gosto de fazer uns quadrados assim. Ontem eu estava me organizando lá em casa também, fiz meu caderno de oração lá. Eu tenho meu caderno que eu boto na beira da minha cama, onde Deus me revelou algo. Eu passei muitos anos sem anotar nada. Eu prego aqui de manhã, você vê que eu não tenho esboço, eu tenho só aqui a Bíblia, e às vezes faço 2, 3 versículos e venho. E às vezes você diz assim: o que eu produzi? Acabo não produzindo conteúdo para escrever um livro, para registrar as coisas, e muita coisa se perde, porque Deus fala, já esqueci, eu sonhei, já não me lembro mais. Eu falei: não, vou fazer meus registros proféticos. Então, né, Deus me mandou caderno, me mandou caneta, tudo porque eu, teimoso, nunca gostei de escrever as coisas, sempre fui inspiracionalmente pelo Espírito, mas né, hoje eu tenho organizadamente as coisas para frutificar. Pão, agora você vai colocar o que aí? Você vai colocar 3 pontinhos, 3 tópicos, e você vai colocar 3 coisas que você necessita, que são necessidade. Ah, eu quero um avião. Não é necessidade, a não ser que você está precisando realmente fazer negócios, ou se deslocar para lá e para cá. Não sei se você entende, estou exagerando. Pão é necessidade. Não dá para viver sem pão. Ah, mas Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. Nem só, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então aí quer dizer que a palavra é alimento, é também necessidade minha a palavra. Mas eu também preciso do pão, senão eu não vou parar de pé. Por mais que eu faça jejum, por mais que o pão é, na época, o alimento que ele serviu para o amigo dele, o pão, que chegava de viagem. Ele não pediu. Se é nós, já vamos dizer: vamos para uma pizzaria, vamos ligar para o iFood, manda vir, né? Mas ele disse: não, vou buscar as broinhas de pão, porque esse amigo está cansado da viagem. Então, pão é necessidade. 3 coisas, vamos colocar o número 3 como algo, um padrão de Deus para nossas vidas. Mas pode ser mais, mas menos não pode ser. Porque se eu vou pedir algo para Deus, eu vou ganhar, por que eu vou pedir menos? E aí Deus me falou ontem: meu filho, você está perdendo coisas na tua vida porque você não está pedindo. São tantos os processos, a dureza dos processos, que você fica abrindo mão. Me adora, é uma benção, você louva, você intercede, mas você não está pedindo as coisas que são necessárias, então você não está recebendo. Aí eu fiquei pensando nesse contexto: pois é, mas com meu filho como é que faz? Meu filho faz assim. Tem filho que é mais pedichão mesmo, é ou não é? Esse dia lá o Avelino vem me perguntar: eu tenho que comprar uma cadeira para o meu filho lá, porque, né? Eu falei: tá, tem um cara que vende cadeira gamer, assim, assim. Porque daqui a pouco, se a criança não pede, ela vai ficando ali com dor nas costas, vai prejudicando a coluna dela, ela não fala nada. Nesse momento que elas passam 24 horas na frente do computador. Mas se é uma criança pedir show, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente dá mais. E é bem verdade, às vezes aquele filho que pede mais, ele é o que mais ganha, o outro não. Está precisando de alguma coisa, filho? Não, pai, fica tranquilo, não precisa de nada. Ah, beleza. Aí o outro diz: pai, eu quero isso, porque na escola estão pedindo isso. E eu: tá bom, filho, vamos economizar, vamos dar para esse filho aqui então. E eu falei: eu não quero ficar perdendo as coisas. Eu quero também ser um filho pedichão, então eu quero receber, estou precisando. Então, necessidades, você consegue preencher isso agora aí? Agora. 3 necessidades. Como assim, pastor, necessidade? Vou te dar um exemplo. Quem não tem casa, uma casa. Quem tem casa está precisando se mudar, uma casa maior. Quem está precisando reformar a sua casa, quem está precisando pintar a sua casa, quem está precisando de móveis para a sua casa, eu estou precisando de uma cama nova, um colchão novo. Isso é necessidade. Ah, mas é luxo. Não. Hoje a nossa necessidade não é que nem a necessidade de há 100 anos atrás. Uma máquina de lavar, um ar-condicionado é uma necessidade no verão. Ah, como que não? Não é mais um luxo ter ar-condicionado, hoje é uma necessidade. Há um carro para vir para a igreja, porque eu quero vir para a igreja, está chovendo, amém? É uma necessidade. E você vai ver que aquilo que é necessidade para você, abençoa outras pessoas, ou abençoa a tua família, ou abençoa os teus amigos. Porque quando aquele homem foi até Jesus pedir, até o amigo pedir pão, era também para repartir com o amigo dele. Toda vez que você tem uma necessidade, ela também abençoa outro, seja a tua família, ou seja, eu tenho necessidade de um computador para o meu filho, ele realmente está precisando. São necessidades que vão abençoar outras pessoas também, porque é o pão repartido. Então não tenha medo em pedir. Eu fui colocar ontem, eu comecei a dizer: bom, mas eu sabe, tão retraído na vida de oração muitas vezes, como eu digo, que a gente está em batalha espiritual, está em lutas pessoais, que a gente começa a ser minimalista, né? A gente começa a nem sonhar mais, a nem pensar mais, a nem ver e as nossas necessidades ou as pessoas que nos cercam.
Então, qual as 3 necessidades que você está precisando aí? Realmente, eu preciso de roupa nova, eu preciso de um calçado, que seja grande ou pequeno, não importa. A gente vai pensar, tem que ser uma coisa muito grande. Ou então, né, achar que Deus não cuida dos detalhes. Mas o pãozinho era uma broinha, sem fermento lá. Então não importa o tamanho, Deus, Ele é Pai. Se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra, viu? Preencheu aí? Conseguiu? Então, vamos para o ponto B. Você vai ver que o número 3 também, ele fala de corpo, alma e espírito, né? Então a minha necessidade, ela tem muito a ver com o meu corpo, aquilo que eu necessito, que é uma casa, um carro, que é uma coisa dentro de casa, algo que venha me poupar o meu físico. O segundo ponto é a carne. Pô, carne. Tu vê que esse amigo nem pediu carne, imagina, me vê um pão, me vê uns peixes aí, e me vê uns ovos fritos. Aí o cara vai dizer, só um momento, aí você já não é mais meu amigo, você já está virando meu devorador, você já está devorando tudo que eu tenho aqui dentro. Até porque eu não sei naquela época você conseguiu armazenar tanta coisa, porque não tinha geladeira. Então, de repente, uma carne salgada, um charque, alguma coisa assim, né? Então não era tão fácil assim um amigo chegar desprevenido e você ter carne pronta em casa, porque aquilo estragava. Muito calor, muito sol lá em Israel também, né? No contexto dessa parábola. Mas Jesus falou, Jesus não esqueceu da carne. Talvez Jesus é aquela pessoa que diz assim: ah, Senhor, me dá um pão. E o Senhor falou, não quer levar uma carninha junto? E um ovo? Porque Ele falou, vocês são maus, vocês não negam, mas eu que sou bom, eu quero dar mais para vocês. Então a carne, ela é o plus da comida. Vai chegar em casa hoje, né? Reúne a família na mesa lá, vai visitar, vai na mãe, né? Ela faz lá e ela serve o arroz, ela serve, né? Feijão domingo não se come, né? Então ela serve o arroz, ela serve a salada, ela serve não sei o que, e você, cadê a carne? Não, hoje não tem carne. Não, só um momento. Como não tem carne? Eu vim aqui justamente por causa da carne. Então, para nós é cultura, né? O gaúcho é churrasco, domingo, carne assada, sei lá, alguma coisa diferente aí no domingo, né? Mas tem que ter carne. Então Jesus, ele coloca esse plus. Se vocês pedirem carne, o Pai não vai dar uma serpente. A carne é o plus, a carne são os teus sonhos. Então eu quero que você coloque aí, ainda bota assim, carne. Bota carne não, bota sonhos, né? Eu botei primeiro ponto, então vamos recapitular. Letra A, necessidade, pão. Número 2, sonhos, carne. Ah, mas eu não vou ficar pedindo isso para Deus, né? Ah, vou pedir para Deus, já tenho carro, não vou pedir para trocar de carro. Isso é o teu sonho. E por que o sonho, ele é comparado com, o pão é comparado com uma pedra, certo? Por quê? Porque você não vai pedir para Deus uma necessidade e Deus vai te dar uma coisa dura para fazer. Você pede para Deus uma máquina de lavar com lavador e secadora junto, Deus te dá um tanquinho que nem centrifuga. Ah não, aí é pedra. Mas tem gente que é humilde demais. Qualquer coisa, Senhor, eu estou precisando lavar essa roupa, até um tanquinho velho aí que não funcione. E é o que vem receber a pedra. Aí vem o negociante, te empurra, o inimigo te empurra, você aceita. Eu sempre digo para meus filhos, espera. Meu filho queria comprar um computador menor, e vou comprar, e entra na internet, acha o computador. Eu falei, filho, eu posso perguntar para alguém se esse computador que vai comprar é bom? Ah, pai, já vem tudo de novo, tu vai atrapalhar minha compra e tal. Eu falei, não, eu quero o melhor para ti. Para de querer qualquer coisa, porque daqui a 2, 3 anos tu vai pedir um computador novo, porque esse aqui vai estar obsoleto. Eu falei, então tem que comprar um ponta de linha agora, ou quase, né, para intermediário, para não ser tão caro, e depois ir melhorando ele. Agora tu pega o pior, porque sabe como é que é criança, sabe como é que é a gente, né? Louco para ganhar alguma coisa, louco para cumprir aquele projeto, e a gente faz qualquer coisa. E aí quando meu filho comprou um computador, uau, conseguimos uma promoção, um computador bala. Depois é que ele ficou sabendo quanto era bom o computador dele, e hoje ele tem orgulho daquele. Pai, tem o melhor computador da minha turma. Eu falei, pois é, filho, porque a gente esperou em Deus. Então, botou aí 3 sonhos teus: a casa de praia, uma viagem para os Estados Unidos, eu não sei o que lá. Não, pastor, mas não é tanto que você sonha o que você quiser. Tá? Colocou? Isso é carne.
Isso é aquele filé. Alguns vão colocar agora um bife à milanesa, outros vão colocar um filé mignon, outros vão colocar um guisado de segunda. Eu sei que vai sonhar como você quiser sonhar. Mas Jesus falou: se você pedir carne, eu vou te dar uma serpente. Por que serpente? Escuta. Por que a carne é comparada com a serpente? Porque a serpente, ela é traiçoeira, ela te pica. Teve sonhos meus que eu pedi para Deus, Deus falou: não vou te dar, porque isso vai te trazer um problema. Você entendeu? Por isso que o meu sonho, ele tem que estar conforme a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz no oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade. Então não pense que você também vai pedir qualquer coisa, vai ganhar qualquer coisa que você pedir. Tem que estar, Deus tem que aprovar. Então eu pedi, quando eu coloquei o sonho ali, tem um sonho que eu tenho, que é uma moto. E esses dias, esses tempos eu pedi para Deus, Deus me disse: não quero que você compre uma moto. E eu então coloquei de novo. Falei: Senhor, esse sonho é meu. Eu falei: eu gostei de ter uma moto para passear, para viajar. Mas eu botei assim: moto, e escrevi do lado: com a proteção de Deus. Quer dizer, eu não quero pedir algo que Deus não aprova. Mas como um amigo inoportuno, ele ficou batendo, né? O Senhor já me disse que não ia me dar, eu estou batendo de novo. Mas eu falei: só quero se não for para o meu mal, para um acidente, para uma coisa assim. Então tu sabe meu futuro. Se não dá, não dá. Mas é um sonho que eu tenho, né? Você está entendendo? Para você entender o que é organizar a vida de oração, a gente não tem que ter medo. Vamos aqui terminar. E aí vem o ovo, que outro texto fala sobre isso aqui, não fala do ovo. E eu gostei desse texto, complementa um ovo. Olha que prato bonito. Pão, que representa o nosso arroz e feijão, a carne e um ovo. Não sei você, mas eu faço isso. Não importa para mim se tem carne ou não, eu como ovo. Eu já tenho ovos cozidos, que eu cozinho 3, 4 ovos, boto na minha geladeira com casca e tudo, para os dias, para a semana. Então quando eu quero um ovo já está cozido, eu vou lá, quebro aquela casca e como. Ou então na hora das refeições, isso aí no café da manhã, de tarde, eu compro cartela de 30 ovos, 2 cartelas geralmente por mês. Eu já compro as 2, já deixo na geladeira. Como muito ovo. E na hora do almoço, da janta, eu tendo carne, não tendo carne, o que tiver, eu frito um ovo. Então vamos para, nós estávamos aí A, B, C. E o C eu vou dividir em 2, porque o ovo, ele fala da essência. O que é o ovo? O ovo, ele é a essência, ele é a tua alma e teu espírito. Então nós vamos dividir aí, você vai dividir assim: alma, você botou aí C, né? C, você vai botar alma, e depois vai fazer 3 pedidos, e mais embaixo você vai botar espírito, vai fazer 3 pedidos. Você entendeu? Então ficamos com A, necessidade, B, sonhos, e C, alma e espírito. Eu vou orar para Deus pedindo coisas da minha alma e coisas no meu espírito, porque é a minha essência, meu ovo. O ovo tem a clara e tem a gema. A clara representa a minha alma e a gema o meu espírito. Por que a alma? Vamos falar em alma, porque ele falou: se você pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. A minha alma é o que mais me fere, é ou não é? Onde eu sou mais ferido no campo da minha alma. Então ele representa como um escorpião, porque o escorpião é aquilo que, se eu não estou bem, me alimentando bem na minha alma, ela acaba servindo como um escorpião na minha vida. É onde eu tropeço na minha vida, eu não prospero, eu não consigo estabelecer relacionamento. Então você vai fazer 3 pedidos para a tua alma. O que eu botei lá nos meus pedidos? Eu botei aquilo que a minha alma ainda não está, sabe? Botei medos. Livra-me dos medos, livra-me da insegurança, livra-me da falta de perdão. Aquilo que na tua alma você hoje sabe que é frágil, que você ainda não tomou posse, não conseguiu vencer. Tristeza, depressão, ansiedade, estresse, essas coisas são coisas no campo da alma, no campo da mente. Mente, vontade e emoções é a alma, entendeu? Falta de vontade de fazer as coisas, isso é a tua alma. Eu botei 3, dividi tudo em 3, certo? Vamos lá. É o ovo. E você pode depois botar do lado de cada coisa que você escreveu um versículo, para você lembrar Deus. Deus, conforme a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então, Senhor, eu não quero ter esse medo mais, eu quero ter o amor. Aí você começa a orar em cima da Bíblia, porque você vai ter que ter respaldo diante dele. Você entendeu? Pois bem. E dentro dessa parte ainda do C aí, né, que é alma,
depois tem um espírito, que é a tua essência também. E você vai pedir coisas espirituais, ministérios. Você vai pedir aquilo que no campo do espírito você quer ter. Senhor, eu quero poder ter experiências contigo, eu quero ter visões, eu quero ter sonhos. No campo do espírito, você vai ver que tem alguma área que você às vezes tem dificuldade de botar 3. Você diz, mas eu nem sei o que eu quero. Pois é, porque você precisa se organizar mesmo. Porque você tem que ser aquele filho que pede, não aquele filho que não pede nada. Então você vai forçar você também a despertar para a tua vida espiritual. Eu quero poder estar mais na igreja, eu quero poder ler mais a Bíblia, Senhor. No campo espiritual, eu quero poder ter discernimento, sabedoria é espiritual. Você está entendendo? O pessoal que está em casa está conseguindo se organizar. Faça, meu amado, porque senão sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que agora eu já entendi, e eu vou começar a pedir. Eu vou ser aquele filho que vou receber um monte de coisa, e você vai ficar aquele filho que diz, pois é, só dá para o pastor, né? Só porque ele é pastor, né? Se é para mim, eu quero. Bom, e aí ele finaliza então dizendo, e eu quero finalizar também dizendo assim: deixa eu pegar aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então ele me dá 3 de novo passos para que eu pegue agora essa organização que eu fiz e comece a fazer o que eu tenho que fazer. A primeira coisa que ele diz é pedir. Então pedir é algo verbal. Ele falou, vocês têm que falar, tem que pedir, tem que ver a minha presença, tem que entrar no lugar secreto, fechar a porta e pedir. Então ter as coisas no papel não vai só funcionar. Tem que decretar, tem que falar, tem que ordenar. Aí ele falou, quem pede recebe. Agora depois, segundo passo, quem busca, acha. Ele falou, você vai ter que buscar o que você está falando. Você vai ter que ir de encontro. Você vai ter que buscar um versículo bíblico que respalde o que você pediu. Você vai ter que olhar para o carro que você pediu e disser, basta eu tiver um carro, a minha família vai ser abençoada e meus amigos também. Porque eu também tenho que atender necessidades do reino. Então eu vou buscar o porquê daquilo, o que aquilo ali pode ajudar outras pessoas. Como eu posso transbordar na vida de outras pessoas? Porque Deus, Ele investe em pessoas, não em coisas. Deus vai te mandar coisas se você atrair pessoas. Por isso é pão, por isso é Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai pegar o pão do amigo e vai entregar pão para as pessoas. Você vai pegar o que você recebeu do teu amigo, um carro, uma casa. Você vai dizer, uau, minha casa tem que ter um lugar para eu reunir o povo, para chamar a turma aqui para uma reunião. E quando eu chamar eles para uma janta, eu vou falar de Jesus. Tudo tem que ter a ver com outros. Por que tem a ver com outros, pastor? Tem sempre os outros na minha vida. Porque Jesus veio para a terra por causa das pessoas. É o que Ele se importa, é o que está no coração de Deus, são almas. E toda vez que eu precisar de um avião que tem a ver com almas, Ele vai mandar um avião. Por isso, o fulano lá, o pastor tem um avião. O outro, para que um avião? Está orando para o avião. Porque senão aquilo Ele quer transbordar na vida de muito mais pessoas do que Ele está conseguindo fazer. E Deus vai dar, porque tem a ver com o reino. Mas eu achei que tinha a ver comigo. Não, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Mateus 6,33. Mais coisas vão te ser acrescentadas. Tudo isso que você colocou nesse papel são acréscimos para que o reino de Deus venha avançar. Deus não tem obrigação com meus impérios. Deus não tem obrigação com o meu luxo. Senhor, eu quero um colchão bom na minha cama, Senhor, porque eu quero levantar disposto domingo de manhã para vir para a igreja. Eu levanto todo torto, Senhor. Misericórdia de mim. O Senhor falou, amém. É boa essa tua petição, meu filho. Você sempre pensando no meu reino. Cuidou das minhas coisas, eu vou cuidar das tuas. Uau. Então, primeira coisa, pedir, verbal. Começa a decretar, pega essa folha e começa todo dia a decretar como um amigo que bate na porta. Depois, busca respaldo, busca o porquê disso, o que vai abençoar pessoas. Mostra para Deus o teu coração disposto a oferecer, a não guardar, a não reter, a não esconder tudo, a não montar o seu império particular. E depois batei, atitude, vai lá, bate, ação, vai adiante, vai na loja, olha o preço, vai na vida de pessoas com que tu tem. Olha, meu amigo, entra aqui, só tem um pãozinho, o dia que eu tiver carne eu te sirvo, tá? Mas é o que Deus me deu hoje. O Senhor falou, não fica esperando primeiro receber para depois transbordar. Você entende o que eu estou falando?
Ah, eu quero um celular novo, para quê? Para mandar WhatsApp? Não, eu quero, sei lá, gravar um vídeo, eu quero dar um testemunho, eu quero poder seguir a igreja nas redes sociais, sei lá. Vai buscar um motivo que tem a ver com o reino. Ah, mas você está enganando a Deus. Vocês que são maus, eles pensam assim, que eu estou passando a perna em Deus, que eu estou querendo, não, eu vou achar um motivo falso. Eu não estou pregando aqui de manhã para pessoas falsas, porque esse não vai receber nada. Esse vai receber tratamento de Deus na vida dele, porque é orgulhoso. Estou falando para pessoas humildes, que estão me entendendo aqui, que já entregaram sua vida para Jesus e disseram: eu quero ter essa vida com Deus, eu quero realmente frutificar, porque eu sou uma árvore e quero frutificar. E como é que eu vou frutificar? Senhor, eu estou precisando de adubo, estou precisando de uma sombra, estou precisando de água. Começo a dizer para Deus o que eu preciso para frutificar mais no reino de Deus, você entende? Então, aí ele fala essas coisas. E é isso. E agora você tem uma organização para começar a pedir, buscar e bater. E aí quando Deus te responder, você substitui. Ah, Deus deu aqui a minha necessidade. Você vai testemunhar, porque é isso que é o transbordar na vida de outros. Você vai testemunhar, você vai dizer, você vai falar para os outros: ó, eu orei, eu organizei minha vida de oração e isso funcionou, porque está na Bíblia, lá em Lucas 11. Eu quero te ensinar também o que você vai fazer. Meu filho vem aqui, meu marido, minha esposa, vem cá, vamos organizar a vida de vocês, porque Deus está me dando respostas. E você caiu um dos três, você corta fora e põe um outro já no lugar, o resto da tua vida. Pediu 3 coisas, uma foi atendida, você põe mais uma nova, porque você tem que transbordar, você tem que prosperar, você tem que ir além. E lembra disso, o homem foi criado no jardim do Éden, no lugar da prosperidade e não no lugar da miséria. Já tem tudo que eu preciso, pastor, então deixa Deus te levar. Bota lá no pedido de oração, me leva. Ah, para, irmãos. Como é que você vai olhar e vai dizer que não tem mais nada para oferecer, ou mais nada para receber na tua vida? Ah, eu estou satisfeito. Está satisfeito porque é uma falsa humildade. Se ele diz que ele é pai, e se meu filho chegar para mim e não me der nada, eu vou dar coisas para ele, mas eu poderia dar muito mais. Aí o Senhor me falou assim: cuida essa agora, que essa é fechamento. Um prato de comida, ele tem 3 pães, maior quantidade, que representa o arroz e feijão. Mas quantas carnes vai num prato de comida? 3 carnes, você bota? Não, bota meio frango, pastor, bota meio frango. Quando você bota? Você bota uma carne e ovo. Bota uns 3 ovos para mim. Não, a proporção de um prato, ele é 3 pão, um peixe. Com 3 pães e um peixe, Jesus multiplicou, alimentou uma multidão. Você com essa proporção na tua vida, 3 necessidades atendidas, um sonho e uma porção para tua alma e teu espírito, meu amigo, você alimenta a multidão. Agora, se você está comendo sozinho, ninguém é alimentado, você tem que entender que o teu prato pode reduzir. Esse cara está eu estou de dieta, Senhor. Meia carne, o Senhor falou para mim. Então, meu filho, mais importante, por isso que tem alguns que dizem: Deus tem obrigação com as suas necessidades. Tem, mas o filezinho, ele serve porque ele é um pai bom. E o ovinho vem. Então, quando nós estamos feridos, estamos, como eu falei, num processo, a gente concentra tudo no ovo, né? Senhor, sara minha alma, sara minha vida, meu coração está longe de ti, Senhor, eu só tenho tribulação na minha vida. Aí eu estou enchendo meu prato de ovo. O Senhor falou: o ovo tem a sua porção, a carne tem a sua porção, mas o pão, meu filho, a tua necessidade sempre vai ser atendida. Eu vou na casa do amigo, pegar com o amigo, nada vai te faltar. Nada pode faltar para você. Nada pode faltar para os teus amigos. E você já começa, vê alguém: eu estou doente. Doente é necessidade, é cura. Vou orar por você. Aí eu estou precisando de um carro para poder vir na igreja, para levar minha família. Eu vou orar por você, porque isso é necessidade, meu amigo. E eu tenho obrigação, porque Jesus ensinou que o amigo deve orar pelo outro na sua necessidade. O pão para você não vai faltar. O amigo chega e diz: eu tenho, ora por mim que eu quero viajar por toda a Europa. Olha, eu vou orar por você, posso até orar porque eu sou teu amigo. Mas isso aí vai depender de se ter a vontade de Deus para sobre a tua vida, hein? Isso não é uma necessidade, mas Deus é bom. Então, se Deus te atender, glória a Deus. Elias disse: se me vires, então você vai receber um sono. Se não me vires, não adianta, porque aí isso não depende mais de mim, depende de Deus.
Amém, amados? Então você está pronto. Vamos ficar em pé nessa manhã. Glória a Deus. Você saiu daqui com a vida organizada. Você que está em casa também, não ouça a palavra e não seja praticante, porque é melhor não ouvir. Eu já cheguei a essa conclusão. Pessoa que ela se conecta com um monte de coisa, com um monte de informação, e ela não é praticante, sobre ela vem uma carga maior de juízo. Por quê? Porque ela ouviu e não praticou. Então você seja praticante. Não tem que ser dessa forma que eu falei. Isso foi o que Deus colocou para mim de acordo com a palavra. Mas se você diz, não, pastor, eu tenho outra maneira de fazer, amém. Guarde aí, de repente não serve para você, vai servir para outro. Mas é difícil a Bíblia não ser eficaz naquilo que ela fala. Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã. Senhor, essa manhã eu venho aqui, Senhor, como um amigo aqui dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, estão em casa, Deus, pedindo a Ti por eles. Pai, eles têm necessidades, eles têm sonhos, e eles têm, Senhor, Deus, uma essência, uma alma e um espírito que necessitam da Tua mão de poder. E eu quero orar nessa manhã para que o pão, Senhor, da Tua generosidade, o pão, Senhor, que Tu tens, não falte na nossa mesa, no nosso coração, na nossa família, Senhor, no meio dos nossos filhos, das nossas gerações. Pai, em nome de Jesus. Para nós falta pão, Senhor, muitas vezes, mas para Ti nunca falta. Senhor, Tu é aquele amigo que sempre tem uma padaria. Deus, o amigo da padaria Tu és, Senhor. O amigo da padaria, o amigo da peixaria. Tu tem, na verdade, Senhor, um mercado, um macro atacado. Você é o nosso amigão que tem um macro atacado. Nunca vai nos faltar nada. É só ir na Tua presença e pedir, Senhor amado, que Tu não vai nos dar. Levanta um povo forte em oração, convicto, determinado nessa manhã, em nome de Jesus.